Olá, boa noite, vamos chegando todos vocês. Sei que informei a live de última hora, mas eu tenho conciliado o trabalho, conciliado a série. Semana que vem vou estar, amanhã na verdade, estou saindo para ir para a fazenda, então ficou meio em cima da hora, mas dá tempo da gente conversar. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro em caixa, a gente vai falar sobre rentabilidade. E a grande dificuldade, qualquer pessoa que começa um negócio, né? Isso não foi diferente comigo, nem na pecuária, nem na empresa agora. Quando a gente abre um negócio, o que a gente espera é ganhar o maior volume de dinheiro possível e ficar rico logo e não precisar mais trabalhar. Eu não, eu quero continuar trabalhando. Mas dinheiro é algo que nos tira o sono, né? E quando a gente olha para o âmbito de uma vida adulta, bem estabelecida, com certeza a gente espera ganhar dinheiro. Muitas das vezes o que acontece é que a gente coloca uma expectativa em cima da nossa atividade, do nosso empreendimento, que é além do que ele pode nos retornar, né? Então, a grande questão do caixa e do que vai gerar de lucratividade muitas vezes é uma questão de mau dimensionamento. O que é importante a gente ter em mente? Que uma fazenda ela tem um potencial exponencial, ou seja, muito maior, muito além do que a gente tem para ela. Quem é que limita a questão de rentabilidade de uma fazenda? O fator humano, geralmente de gestão, né? Então, quando a gente fala em colocar mais dinheiro no bolso, em olhar para fluxo de caixa, em gerar rentabilidade e receita, a gente tem que lembrar que qual é o potencial que eu estou explorando dessa fazenda, o que eu estou investindo de esforços, recursos, quais os processos eu tenho desenvolvido e qual a minha vocação enquanto dono, né? Para executar esse processo, todo esse empreendimento. E dentro da minha expectativa de dono, como eu tenho trabalhado para que isso vire receita, né? Então essa é a intenção de hoje, da gente falar como que a gente reverte a questão da falta de dinheiro no fluxo de caixa, e isso vai ser determinante para o sucesso da fazenda. Aí vocês vão perguntar, Érica, mas quem é você? Bom, eu sou veterinária, 13 anos em pecuária de corte, passei por diferentes projetos, até iniciar meus próprios projetos, e graças a Deus eu sempre colhi muito sucesso dentro daqueles empreendimentos em que eu estive envolvida. E tive muita sorte de passar por diferentes projetos em diferentes níveis tecnológicos, diferentes tamanhos, e vivenciar esse dia a dia e entender onde é que virava a chave para a questão do sucesso, para a questão da realidade de uma fazenda realmente produtiva. Quem nunca ouviu o Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Essa é a intenção da gente aqui hoje. A gente começa por onde? Né? A gente já passou por 3 pontos na série Gestão de Rebanhos. Então a gente falou de posicionamento de projeto, e esse projeto pode ser um projeto de cria e recria, recria e engorda, um ciclo completo. Pode ser um projeto pequeno, médio ou grande, extensivo, semi-intensivo ou extensivo, intensivo. Pode ser um projeto que tem baixo, alto ou médio nível de tecnologia, que está numa fase inicial, em crescimento, em plenitude, em maturidade ou em declínio, né? Então, que tipo de projeto a gente está trabalhando? Por exemplo, se eu for classificar o meu é um projeto... Boa noite, Wilson, vem chegando. O meu projeto é um projeto de pecuária de corte, que trabalha com raças taurinas, é de pequeno porte, é extensivo, né? Baixo nível de tecnologia e está na fase de crescimento esse projeto, né? Então, quando eu olho para um projeto pequeno em fase de crescimento, eu já tenho que ter em mente que é um projeto que gasta, que está investindo. Então, se eu tenho uma ideia de que eu vou tirar muito dinheiro de lá, é uma ideia falível, né? Por quê? Porque chega um momento que a minha retirada é maior, eu me endivido muito e eu não consigo dar continuidade no projeto.
Da mesma forma que outro detalhe importante, por exemplo, é que a propriedade, as propriedades onde a gente desenvolve o projeto são arrendamentos. O que isso impacta diretamente, né? Arrendamentos eu tenho datas para pagar, então todos são arrendamentos. Então, quando é que eu tenho receita de gado? Que tipo de gado eu vendo? Eu vendo bezerro. Boa noite, Mai. Vai entrando, vamos chegando. Então vamos lá, que tipo de gado eu vendo? Eu vendo bezerros e vendo vaca de engorda. Então, quando é que eu vendo bezerros? Eu vendo bezerros na desmama. Quando é que a gente desmama? Um pouco antes da entrada do inverno. Por quê? Porque é uma fazenda que é uma região onde é muito fria. E a hora que começa o inverno, a gente vai ter muita geada, a gente tem risco de neve. Pois é, no Brasil neva. Então tem muita geada, tem risco de neve e o gado, a condição nutricional do pasto que é nativo cai demais. O gado geralmente nos dias muito frios se esconde nos matos de pinheiro, né? Então é uma região bem acidentada. Fala, Quaiada, seja bem-vindo. Então quando eu olho para o cenário da minha propriedade, que eu tenho uma época definida, que se eu tiver nascimento ou se eu tiver vaca com bezerro ao pé, é uma época que perde muito score e eu corro o risco, por exemplo, de perder animais por baixo score, por comprometer sua condição, então eu não posso ter animais parindo nem desmamando nessa época, eu tenho que ter desmamado antes. Que idade a gente desmama um bezerro? De 6 a 8 meses. Então, eu tenho que calcular o quê? Uma estação de monta que me entregue um bezerro com pelo menos 6 meses antes da data de desmama, entende? Então, 6 meses para trás. Se a minha meta é desmamar no fim de março, eu tô falando que os bezerros têm que nascer agosto, setembro, outubro, para eles terem pelo menos 6 meses na desmama. Fala, Kemel, seja muito bem-vindo. Então, bom, desmamei os bezerros em março, fiz meu caixa, né? Então, vendi todos os bezerros até março e fiz um caixa. Então, quando é que eu tenho período de receita na fazenda? Eu tenho período de receita no início do ano. O que mais que eu vendo? Eu vendo vaca gorda. Quando é que eu vou ter vaca gorda? Eu tenho vaca gorda ali no final da estação de monta. Então, eu tenho uma estação de monta que, inclusive, eu vou começar ela amanhã. Então, eu tenho a estação de monta começando em outubro e tirando os touros em fevereiro, fazendo o diagnóstico quase que junto com a desmama. Aí eu já tenho alguma vaca gorda, que ali 30, 40 dias a gente já tira. Obrigada, Kemel. E eu vou ter vaca gorda depois por junho. E o restante a gente já tá perto de tirar, que é agora em outubro, que é o que ainda tem de vaca gorda, alguma que abortou durante o período de gestação, alguma que perdeu o bezerro no parto. Então eu vou fazer mais uma receita de vaca gorda. Onde é que estão as minhas maiores pagamentos, né? Onde é que eu tenho maior desembolso durante o ano? Bem agora em novembro e dezembro, que é o quê? O pagamento dos arrendamentos, né? Então é onde há o maior desembolso. E tem o custeio durante o ano todo da parte mensal, né? Então eu tenho custeio de funcionário, eu tenho os custos fixos de movimentação da fazenda e tenho 2 grandes momentos que eu tenho um desembolso maior também, que é quando eu compro a parte de mineralização. Então, no começo das águas, que é bem setembro, eu tenho compra de sal, que é um valor razoável, dentro do meu negócio é um dos maiores impactos financeiros, assim, e depois dos arrendamentos, com certeza. E o outro momento que eu tenho de desembolso grande é na entrada da seca, quando a gente compra proteinado, né? Então, é uma região que é extensiva, a gente trabalha com nutrição. Então, de uma certa forma, quando eu olho para o meu calendário, o que a gente tem em mente? Que eu tenho entrada de dinheiro, a maior entrada de dinheiro é março, é junho, depois junho, com a venda da maioria das vacas gordas, mais uma entrada em outubro. Onde é que estão os meus maiores desembolsos? Novembro e dezembro.
Qual que é o grande risco? O grande risco é que quando chega lá em março, que entra a maior receita, e aí eu olho para dentro do meu negócio e falo desse jeito assim, ah não, a gente vai arrendar mais lavoura esse ano para colocar as novilhas precoce na época do inverno na lavoura para elas ganharem maior peso. Custeio com compra de touros e também protocolos e sêmen. Com certeza, touros é um desembolso interessante. É bem agora, setembro. Né, Ana? Para mim, a gente faz uma e depois o restante em 6 meses, né? Onde a gente tem comprado touro, a gente tem conseguido fazer essa condição. Eu não sou do tipo que compra 24 vezes, porque eu não tenho, né? Eu acabo, nos criatórios que eu compro, eles não fazem leilão, eles vendem na fazenda, que é um critério aqui no Rio Grande do Sul bem comum, e a gente paga a entrada e depois de 6 meses a gente paga o restante dos touros. Então, quando é que eu tenho maior desembolso? Eu tenho agora em setembro, os arrendamentos no fim do ano, e agora em setembro eu tenho desembolso com mineralização e com compra de touros. Quando eu olho para esse meu planejamento de entrada e saída de receita, qual que é o grande risco que eu corro? Quando chega lá em março, que é a maior receita, eu posso olhar para dentro do meu projeto e posso falar desse jeito assim, ah não, a gente está com caixa, então vamos fazer o seguinte, vamos investir para as fêmeas precoces para ir melhor de escola, então vamos arrendar a lavoura. Olha, não, a gente está precisando fazer uma manutenção de coxo de sal, então vamos aprimorar os coxos de sal. Olha, a gente a lotação tá maior, vamos sequestrar gado, então vamos investir isso em nutrição. Olha, o meu curral não tá muito bom, então vou gastar um dinheiro maior, vamos fazer toda essa parte de estrutura. O grande risco é que como o dinheiro entra no início e é o maior desembolso no fim, se a gente não tem a consciência de que esse dinheiro ele vai custeando e eu preciso estar com ele, de certa forma, investido e separado, o risco é que eu chegue lá no final do ano e eu não tenho o valor suficiente para cobrir os arrendamentos e para dar continuidade no negócio. Do mesmo jeito com o Prolabore, né? Quando a gente vende tudo aquilo e fala assim, nossa, vou para a praia. Passou uns 2 meses na praia. Eu levo para o meu lado, que é o lado que eu conheço, né, que é o que eu vivencio todos os dias, e eu tiro disso uma questão de aprendizado. Outro ponto, por exemplo, quando eu trabalhava no projeto anterior da minha saída, um grande projeto de venda de touros. Quem nunca ouviu dos 1000 touros? E eu tinha o quê? Um faturamento de lá milhões de reais, né? 8 dígitos de cifra. E esse faturamento era realizado num grande leilão. E aí todo mundo fala, bom, capitalizou a empresa. Né? Só que o que a gente olha? Bom, eu tenho um faturamento de milhões, só que esses milhões, eles vão ser recebidos em 24 vezes. Na maioria das vezes é 24 vezes. Então eu tinha uma parcela de pessoas que acertava à vista, isso é muito interessante, por exemplo, porque você custeou todo o processo de preparo dos animais e de comercialização, você tem toda a parte de filmagem, de evento para acertar, né? Então esse valor que entra livre ali, entra à vista, ele ajuda a gente a custear aquele primeiro momento, só que depois eu tenho uma receita de milhões a ser recebida em fatias mensais. Fatias mensais que, de certa forma, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro em caixa. E isso dificulta, por exemplo, o giro do negócio funcionar. E a gente começa a entender que pode ser o meu pequeno projeto, mas pode ser um projeto de milhões. A questão é que muitas das vezes a gente tem patrimônio, a gente tem dinheiro, só que a gente não tem dinheiro em caixa. Isso custa o giro do negócio. E se custa o giro do negócio, muitas das vezes nos leva à falência. Qual que é o cuidado, então, que a gente começa a ter? Eu conto essa história porque aí a gente volta um passo atrás e a gente vai olhar para onde a gestão de rebanhos, a série, está nos levando. Quando eu posiciono um projeto de cria, por exemplo, que é um exemplo que eu dei aqui,
A grande questão é um projeto de cria que faz comercial ou é um projeto de cria que faz genética? Por quê? Manda um abraço para nós da Fazenda Dona Celina, Unaí, Minas Gerais. Então, um abraço, coalhada, para vocês aí na Fazenda Dona Celina, em Unaí, Minas Gerais. Tenho o maior carinho por Minas Gerais, inclusive semana que vem vou estar em Curvelo, na agrogenética. Vou dar uma palestra dia 20, 1h30 da tarde. Eu sei que o Unaí está bem distante de Curvelo, mas quem estiver assistindo, que é de Minas, estiver na região de Curvelo, ou conhecer, já avisa que é uma baita de uma palestra. Todo mundo que já assistiu super gosta e sai de lá bem organizado. O que acontece, gente? Olha só. Eu tenho duas fazendas de cria. Eu tenho uma fazenda de cria comercial e eu tenho uma fazenda de cria que é genética. Quando eu olho para uma fazenda de cria comercial, eu vou calcular o quê? Tempo de gestação, parição, formação dos lotes e vou fazer uma escala de venda. Porque a partir do momento que eu desmamo aquele bezerro, eu vendo. Obrigada, Igor. Ó, um grande fera profissional. Tive o prazer de trabalhar com o Igor. Um menino, ó, nota 10. Quem tiver ali em Mato Grosso, na região de Pontes Lacerda, Cáceres, por ali, e precisar de um cara bom que entende de fazenda e manejo de gado e reprodução, liga pro Igor. Quando eu olho para essas duas fazendas, né? Eu tenho uma fazenda de cria, de comercial. E eu preciso vender bezerros. E esses bezerros eu posso desmamar de 6 a 10 meses. Né? E aí eu posso, vendo que época que esses bezerros vai ter essa idade, eu já calculo uma desmama e eu sei da receita. E depois eu sei dos custos, eu sei do que eu vou tirar de prolabore e eu vou saber o que me sobra em caixa para poder trabalhar investimento e outras coisas. Quando eu olho para uma fazenda de genética, eu já sei que muda. Por exemplo, que tipo de genética essa fazenda vende? Ela vende novilhas para reprodução, ela vende touros. Se ela vende novilhas para reprodução, eu já não vendo um bezerro na desmama. Então eu tenho um ciclo um pouco maior de preparo dessas fêmeas. Que forma que eu vendo esses animais? Eu vendo ela em leilão ou eu vendo ela dentro da fazenda? Né? Por quê? Porque se ela está dentro da fazenda, eu vou ter uma receita mais rápida. O modo de comercialização desse animal dentro da fazenda é uma receita mais rápida. Se eu fizer essa comercialização em leilão, talvez eu agregue valor, a maioria das vezes. Só que ao mesmo tempo, boa noite, Nelore Modelo, vai chegando. Ao mesmo tempo que eu agrego valorização, eu faço uma distribuição desse valor ao longo das parcelas que vão ser pagas. Né? Então, eu trabalho com genética. Que tipo de comercialização eu emprego? Que tipo de produto? Por exemplo, qual que é a grande diferença dos rebanhos comerciais para os rebanhos de genética? Quando eu estou trabalhando com touro, né, touro eu tenho que ter preparo. Então, eu vou vender um touro por volta de 2 anos de idade. Né? Um animal já pronto para trabalhar. Eu estou falando que eu tenho todo um processo de gasto e investimento com esse animal para vendê-lo por volta dos 2 anos de idade. E aí você vai cair na mesma questão. Se eu vou vender esse animal dentro da fazenda de comercialização, talvez eu agregue menos preço. O preço seja um pouco mais em conta. Só que bem provável eu receba esse animal mais rápido. Eu vou receber ele à vista, eu vou receber ele em 3 parcelas ou em 6 parcelas. Que é o que o mercado tem praticado. Se eu coloco esse animal no leilão, eu tenho todo o custo de preparo de um leilão, eu tenho o trabalho, aí vamos dizer que eu fui muito bem sucedida, eu consegui agregar valor naquele animal e aquele animal foi vendido em 30 parcelas que viram 24 parcelas. Né? Então eu levo 2 anos para receber aquele animal. Vocês já entenderam que o fluxo de receita dos dois projetos são 2 projetos de pecuária de corte e de cria. O que muda é que o fluxo de receita dos 2 projetos são diferentes. Esse projeto de genética, ele vai demorar o quê? Ele vai demorar... Se eu começo fazendo leilão, no primeiro ano, algo que eu ia liquidar uma safra, por exemplo, de 100 touro, vamos colocar uma média, 100 touro a 10 mil reais. Então eu ia fazer R$1 milhão com a venda dos touros, né? Ia fazer R$1 milhão e ia receber isso dentro do ano.
Se eu vendi em 24 vezes, eu tô falando que eu vou receber dentro de 2 anos, né? Se eu vou receber dentro... Boa noite, Genils. Se eu vou receber dentro de 2 anos esse valor, quer dizer que nesse ano eu me descapitalizei. Eu fiquei sem esse valor todo para girar dentro da fazenda. Então, o que acontece? Uma fazenda dessa, eu estou trabalhando com o quê? Com investimento. Eu tenho que investir o primeiro, o segundo, começa a girar bem a partir do terceiro. Por quê? O primeiro eu vendi em 24 vezes, né? Então, vamos colocar que hoje, na média, um leilão tem deixado 70% parcelado e, se for muito bem, 30% paga à vista. Então, eu recebi 30% do que era a receita que eu deveria ter naquele ano. Recebi só 30%. Os outros 70% ficou parcelado em 2 anos, em 24 parcelas. No segundo ano, eu tenho o quê? Parte das parcelas daquele primeiro e eu vou ter parte das parcelas desse segundo ano. No terceiro, eu tenho o quê? O restante das parcelas do primeiro e as parcelas do segundo. Então, no terceiro ano, eu começo a ter o faturamento que eu tinha no ano completo lá quando eu comecei esse projeto de genética. Isso influencia o fluxo de caixa? Eu pergunto para vocês, quem está na live comenta aqui. Né? O que muda de um projeto para o outro? Todos são pecuária de corte, todos são fazendas de cria, mas esse fluxo de dinheiro, você está preparado para lidar com o fluxo de dinheiro que o seu projeto pode te entregar? É essa sempre a questão do negócio, né? Como é que eu reverto a falta de dinheiro em caixa? Entendendo que... Caiu aqui rapidinho. Então, como é que eu reverto a falta de dinheiro em caixa? Entendendo o projeto que eu tenho em casa. Como esse projeto se comporta. Quando ele vai me gerar frutos. Porque a partir daí você vai começar a levantar número. Quanto que ele me gera de frutos, se os índices estão bons, quais índices precisam melhorar. Desses índices, quais processos interferem para que eles realmente sejam bons, né? Onde está a falha, se eu tenho, né, equipe suficiente. Espera só um pouquinho que eu vou olhar o que vocês estão falando, que eu me perdi aqui, ó. Existe a possibilidade de outro workshop sobre implantação e gestão de projetos? Olha que maravilha! Quem sabe, Hermínio? Vou passar para a Mariana que organiza as coisas para mim, a parte de marketing, mas vamos pensar assim. Capital de giro. Capital de giro, gente. Fluxo de caixa é capital de giro. Precisa ter dinheiro. Lembra lá na live passada que eu falei que quando eu comecei, você pega um montante de dinheiro e fala, nossa, eu vou comprar tudo em gado. A primeira questão é o seguinte, você tem que pagar o arrendamento à vista. Tá, eu paguei o arrendamento, eu tenho que ter dinheiro para custear o negócio. Eu tenho despesas mensais. Eu tenho despesas grandes posicionadas em determinadas épocas do ano. Quer ver? Eu vou dar uma ideia bacana. A hora que a gente fechar a série Gestão de Rebanho, vocês me cobrem. Vocês vão me cobrar. Nós vamos fazer Nós estamos o quê? Em outubro, fim de ano. Eu sempre faço os planejamentos das fazendas que eu trabalho. Eu faço um calendário anual de ações. Quando você faz esse calendário, que você distribui as ações que você tem que executar na fazenda durante o ano, você começa a mensurar algumas coisas e durante o ano depois você vai acompanhando, vocês vão ver o tanto que muda a vida da gente. Me cobrem no final da série, viu? Na hora que eu terminar, vocês me cobrem. Reserva estratégica, você tem que ter uma reserva estratégica. Gente, quer ver um exemplo? A fazenda pega fogo. Pega fogo, vai pro Brasil Central agora, né? Já tá caindo a minha internet, alguma coisa tá oscilando. Vai pro Brasil Central, né? Gente, voltou. Vai pro Brasil Central nessa época, vocês vão ver que tem fazenda que pega fogo. Se não tem uma reserva, se não tem uma reserva estratégica, como é que você faz para arrendar área? Como é que você faz para fazer o transporte de gado? Como é que você se blinda de uma baixa qualidade? Vamos lá. Vocês estão aí ainda. Calma que acho que a internet tá falhando aqui. O retorno do leilão nem sempre é imediato, mas pelo menos vai ajustando nos próximos anos. O grande segredo, mas é exatamente esse. O retorno do leilão não é imediato, então eu tenho que me planejar. Eu vou entrar numa atividade que me leva um tempo para eu ter uma estabilidade de caixa, eu tenho que estar capitalizado para isso. Eu preciso
bancar. Quer ver um outro exemplo? Eu vou começar na agricultura. Eu tenho que ter capital para investir. Ou então eu vou me endividar num nível alto nos primeiros anos. Para quê? Para custear todo o custo da lavoura. Porque onde é que eu vou ter receita? Na colheita, né? Hora que eu colho aquilo. Quer ver um outro exemplo? Floresta, quando não é arrendamento. Porque quando eu pego a área e arrendo para plantar algo e recebo uma renda mensal, eu estou recebendo uma renda. Mas quando a floresta é minha, onde é que está a receita? No corte. Tá oscilando bastante a internet. Então, dentro de floresta, a receita está no corte da floresta. Ou seja, qual é o ciclo daquela produção? Quando é que aquele empreendimento vai dar retorno? Porque até lá eu tenho que ter fluxo de caixa, eu tenho que bancar. Entende que o custo mensal, por exemplo, de um projeto de pecuária talvez seja maior que um custo mensal de uma área de lavoura. Porque você vai ter que ter uma pessoa que faça toda a observação do lugar, ver se não tem praga, ver se não tem risco de incêndio, ver se não tem todas essas questões secundárias. Mas ao mesmo tempo, você não precisa de uma grande equipe, você não tem uma compra de insumos contínua, você não tem todo um custo mensal. Então, às vezes, por exemplo, custear uma área de floresta é mais em conta do que você custear uma pecuária todos os dias, né? Outro exemplo, a gente vai trabalhar dentro da pecuária de corte com recria e engorda. Então, os fluxos são muito próximos. Você tem que ter um ciclo de produção, você tem que ter uma escala, porque você vai matando o gado e o gado vai crescendo, você vai comprando menor, vai matando, né? Você tem um fluxo de entrada de gado de compra e o gado saindo gordo, né? O que tem que estar bem casado, bem ajustado? Venda de animais e compra de outros. Por quê? Você ganha no giro, né? E aí você tem o quê? As oscilações de mercado. Você está preparado? Eu até vi que o pessoal da Cedro entrou aqui. Eu lembro logo agora que virou o ciclo pecuário no início do ano, que a cria começou a cair, todo mundo chorando que não estava vendendo bezerro a R$13 que nem o ano passado. E aí eu até lembro numa live que a Karine ainda falou assim, a gente se preparou financeiramente para crescer na crise. Por quê? Porque eles, enquanto investimento, eles vão comprar maior volume de animais num período em que o animal está mais barato. Então, ele se prepara, se capitaliza para colocar aquele investimento em gado, né? O retorno ainda é relacionado ao ciclo pecuário. Com certeza. E assim, a gente aprende ciclo pecuário porque a gente está dentro da pecuária. Todos os negócios têm ciclos. Quando a gente fala em qual a fase do ciclo de vida de um projeto, por exemplo, a minha fazenda está no ciclo inicial. A internet fica oscilando hoje, eu não sei porquê. Então, você está na fase de vida inicial, crescimento, plenitude, maturidade. O ciclo de qualquer atividade, ele passa por esse processo, porque ele está muito ligado ao movimento da sociedade humana, né? E quando a gente olha, tem ciclo pecuário, porque é uma resposta, né? Lei de Einstein, né? Terceira lei, né? Ação e reação. Então, tudo na vida existe um ciclo, e dentro da pecuária existe um ciclo. Um ciclo que antes era de 7 anos e a gente tem visto ele vir encurtando para algo em torno de 5 anos. Isso é bom, né? Que a fase de baixa não permanece, não perdura por tanto tempo. Calendário comercial e de descarte estratégico, isso tudo é receita. Vocês podem mandar mais alguma coisa aqui que vocês quiserem. Onde é que a gente chega, gente? Por exemplo, quando a gente está trabalhando dentro de uma atividade, seja a gente proprietário, seja a gente técnico, a gente tem que desenvolver a visão de olhar para esse negócio e entender ele em realidade. Por quê? Porque a partir desse momento a gente consegue enxergar onde estão os problemas e a gente consegue traçar quais são as soluções. Primeiro passo é posicionamento. Que projeto é esse? Porque a hora que eu posiciono aquele projeto, eu começo a delinear o que ele tem de recursos. São os 2 primeiros momentos.
Que projeto é esse? Quais recursos esse projeto tem? O terceiro passo é qual a vocação do dono, mas eu deixei para falar do dono depois do post que vem na seguida, que é pessoas. Por quê? Qual que é a vocação? Entende que se eu estou falando, por exemplo, de um projeto de genética, em que a vocação do dono é imediatista, ou que o fluxo de receita esperado é algo que ele tem uma demanda constante de realização, né? Não só pessoal, não só do negócio, mas uma realização ser um fluxo mais acelerado. Quando a gente olha para esses quesitos, aí você olha assim, a fazenda é capaz de atender essa demanda dele enquanto proprietário? Não. Então, muitas das vezes a causa, a queixa, eu não tenho dinheiro, esse negócio não dá dinheiro. Quem nunca queria ganhar muito mais dinheiro do que ganha? Todos nós gostaríamos, né? Só que a gente tem que ter um pé na realidade, entender o negócio, quando é que ele é capaz de atender uma expectativa de geração de receita. Porque a gente vai cair numa outra questão, é criar as possibilidades possíveis para aquele negócio gerar receita. Então eu olho para o negócio e vejo, por exemplo, que a minha intenção é que ele tenha uma receita mais constante. Eu vou trabalhar com cria, talvez eu vou agregar nesse projeto de cria também um pouco mais de recria e engorda, levando a um ciclo completo. Eu preciso reter todos esses animais? Não, mas eu posso dar o quê? Uma maior condição de ter uma segunda fonte de receita. Não, eu preciso de uma renda mensal fixa. Será que existe a possibilidade de destino de parte dessa área para ser, por exemplo, um arrendamento, seja para lavoura ou seja para floresta, enfim, algo nesse sentido? Bom, eu preciso de algo que valorize uma marca ou valorize uma questão de um outro negócio. Por exemplo, eu tenho um empreendimento e eu gostaria de ter os benefícios do meu empreendimento ser reconhecido em outros setores. Eu vou investir num gado comercial ou às vezes eu vou investir num setor, por exemplo, de genética, que a hora que eu trabalho no mercado, aquela marca ela é muito mais falada, ela causa um impacto muito mais de motivação, de construção numa sociedade, que reverte em benefícios no reconhecimento da marca em âmbitos diferentes de negócio. Entende? Então, qual escolha eu vou fazer? Às vezes, algo que te tire do anonimato dentro do negócio. E aí, já não é mais uma questão apenas do trabalho em si, de ter uma fazenda de pecuária de corte que, além de ser uma fazenda de pecuária de corte que produza algo de bom produto, aquele negócio ele serve a algo maior que aquilo. Então, muitas das vezes, a lucratividade não é só aquilo realizado em dinheiro, mas também esse adicional que a gente incrementa dentro das possibilidades de negócio que a gente encontra. Calendário estratégia de ações, desde acasalamento até a venda do animal, potencializa a visão do fluxo de caixa? Com certeza, Ana. A hora que você pega um calendário de janeiro a dezembro, a gente vai fazer junto, vocês só me lembram, me cobra. A hora que eu terminar a série Gestão de Rebanho, vai estar ali em novembro, já é a hora. A hora que a gente pega um calendário e começa a entender a fazenda, o que ela vai estar realizando. Porque a grande questão é o seguinte, eu sei que tem desmama. Que dia do ano que vem há desmama? Que semana do ano que vem há desmama? Eu tenho diagnóstico final de gestação. Quando é o diagnóstico final de gestação? Eu tenho preparo de touros. Quando é que começa o preparo de touros? Qual a dieta que esses animais vão comer? Eu tenho início de estação de monta. Que dia do ano que vem começa a estação de monta? Eu preciso treinar os inseminadores. Quando é que é o treinamento dos inseminadores? Eu tenho um investimento a ser pago, que é um valor muito elevado. Quando é o pagamento do investimento? Quando a gente olha só para essas questões soltas, tá caindo às vezes. Quando eu olho para essas questões, que eu vou pegando um calendário e vou casando, eu começo a ver os pontos de encontro, eu começo a ter uma visão holística do negócio. Onde é que está acontecendo isso?
O que que eu preciso de mover forças para isso? Onde tem receita, onde tem despesas, e aí você começa a não ser só olhar a conta, não é só ver se fecha, é planejar, né? Não paga. O essencial é isso. Vou dar um exemplo para vocês. O sonho nosso lá no nosso projeto é comprar um trator. Né? A gente sonha desde o início, começou que todo ano a gente adia para comprar o trator para frente. Adia por quê? Porque tem várias áreas que hoje a gente tem que pagar as pessoas, né, terceirizada para eles fazerem o serviço pra gente, que se a gente tivesse um trator, tivesse um implemento, a gente conseguiria fazer sozinho, trabalhar aquelas áreas e gerar isso como mais caixa, como mais lucro, como mais rápido, não depende da boa vontade alheia, né? Todo mundo que trabalha sabe que isso é uma das questões. Então não depende da vontade alheia. Todo ano a gente faz planos. O que que acontece? Acontece que o trator é primordial? Não, o projeto está na fase de quê? De crescimento. Então, qual que é a grande definição? A gente tem uma meta de chegar de matriz em cria, e a hora que a gente chegar nessa meta de matriz, a gente vai estabilizar o negócio, a gente fixa os índices de prenhez, né? Então eu vou ter mais ou menos uma taxa anual calculada de bezerros nascidos, vamos trabalhar a parte de nutrição para desmamar isso perto de um peso que a gente julga que é o mais interessante, e isso vai dar uma receita, dependendo do mercado, X ou Y, né? A gente tem trabalhado qualidade de animais. Ixi, voltou. Caiu, voltou, não sei, vocês estão aí. Se não tiver, vocês me falam, me dá um sinal aqui. Então a gente vai trabalhar para ter qualidade, para que esses animais tenham mais saída, saiam mais rápido, né? Tenha preferência de compra no mercado. Então esse é o nosso trabalho contínuo. E o que vai chegar? Nesse momento que estabilizar, que eu tenho uma previsão de receita estipulada, então eu tenho uma previsão de receita dentro do negócio, eu tenho os custos bem delimitados, o que é nutrição, o que é arrendamento, e aí eu tenho a receita com previsão de retiradas mensais que atenda a nossa necessidade. E aí a gente lança mão de investimentos que custam mais. Então o que eu vejo, por exemplo, dentro do projeto? Se a gente balizar a questão só pelo investimento, muitas das vezes a gente tira esse fluxo de caixa. O que nos orienta durante o ano? Todas as vezes que a gente pensa assim, não, agora a gente vai ter que comprar um trator, nós vamos ter que fazer um sacrifício, vamos comprar um trator. A hora que a gente olha todo o planejamento, a execução, os custos e a honra de bancar aquele negócio de uma forma séria, a gente simplesmente volta e fala, não, essa não é a melhor estratégia. Então a gente engole o orgulho e vai buscar uma solução para aquilo. Delinear, né, construir essa programação, esse planejamento ao longo do tempo, ao longo do ano, previamente, nos prepara psicologicamente para lidar com as questões durante o ano. A grande dificuldade muitas das vezes é que a gente é muito imediatista. Como a gente não olhou para trás e estudou o que tinha para frente, algo que acontece no agora parece muito grande, né? Parece que precisa ser solucionado daquela forma. Só que como você não tem uma visão ao médio e longo prazo, aquela decisão muitas das vezes te tira o que é mais importante, que é o quê? A capacidade de girar o negócio. E aí, aquela decisão muitas vezes compromete um sucesso que seria maior se fosse lá na frente. Então, quando a gente olha para fluxo de caixa, com certeza, você precisa entender o negócio. E como é que você entende o negócio? A forma mais simples é começar fazendo um planejamento. E aí vocês vão achar que é aquele planejamento que você lista um monte de coisa. Não, gente, a coisa simples, é essencial. Pega um calendário e começa a escrever quais são as coisas principais. E aí você começa a notar que quando é a desmama, aí de repente você vai se deparar que assim, a desmama é fevereiro. Tá, mas quando de fevereiro é a desmama? É a primeira ou segunda quinzena de fevereiro? Ah, não, peraí. Não é bem fevereiro, é lá pela segunda semana de março, depois do carnaval.
Aí, bom, tica ali. Qual que é a próxima desmama? Bom, eu vou desmamar bezerros de que idade aqui? A próxima desmama para esses bezerros ter essa mesma idade é quando? Ah, não, a última desmama seria em agosto. Não, mas eu não quero desmamar bezerro em agosto. Eu quero desmamar todos os bezerros até julho. Então, você já traz esse manejo para trás. Bom, depois que eu desmamei, qual que é o segundo grande ação que eu preciso? Eu preciso de diagnóstico de gestação. Quando é que eu vou realizar o diagnóstico de gestação? Né? Ah, o diagnóstico de gestação é pelo menos 40 dias depois que terminou a monta. Então, eu vou fazer o diagnóstico de gestação tirei o touro em fevereiro, eu vou fazer em abril. Tá, no diagnóstico de gestação, eu vou ter a parte de vaca vazia. Eu retenho alguma coisa dessas vacas vazias ou eu vendo todas essas vacas vazias? Por quê? Porque, bom, eu retenho. Então, no toque, eu já tenho que separar quem são as vacas vazias, chance, e para onde vão essas vacas, e quem são as vacas vazias que vão fazer caixa. Até para eu estar preparado o seguinte, e se eu tirar um volume já para abate dessas vacas vazias, que já está em ponto de abate? Então, bom, essas vacas eu já vou fazer um caixa em abril. Então, esse valor entra para custear isso, isso e aquilo. Tá, fora isso, qual é a escala para eu abater? Porque aí a gente vai entrar numa outra questão. Qual que é a janela do ano que não é interessante eu vender bezerro? Qual que é a janela do ano que não é interessante eu vender gado gordo? Qual que é a janela do ano que abre oportunidade para outros negócios? Vender fundo de bezerra para reprodução, vender vaca vazia para reprodução como chance. Então eu posso tirar, por exemplo, uma primípara vazia e vender como chance. Onde estão as possibilidades? Por quê? Porque o fluxo de caixa ele está dependendo do quê? Estou dependendo de um planejamento e da venda de produtos. Outro fator é aproveitar a venda para agregar valor. Então eu tenho que fugir daquelas épocas onde a gente tem os menores preços de mercado. Se eu fujo dessas épocas que tem os menores preços de mercado, eu começo a agregar valor no produto que eu vendo. Então, a partir do momento que eu crio um planejamento, eu vou enxergar onde é que tem receita e eu vou enxergar onde é que tem despesa. E eu vou começar a enxergar que o meu calendário da minha fazenda, ele não está de encontro com os melhores momentos do ano para estar fazendo aquela comercialização. E aí a gente alia o quê? Os processos para a gente progressivamente ir alcançando essa melhor janela. Por isso que ganhar dinheiro, todo mundo lembra de ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro e acha que isso acontece milagrosamente. Ganhar dinheiro acontece da gente entender o negócio, da gente enxergar ele em realidade e da gente ir trabalhando para encontrar onde é que está o pulo do gato. É por isso que tem pessoas que ganham dinheiro com o negócio e outras não, porque a maioria dos que não ganham, eles não estão olhando para dentro do negócio, não estão olhando as possibilidades disponíveis dentro do negócio de pecuária. E onde é que começa isso? Gestão de rebanho. Quando a gente gere aí o rebanho, faz ele trabalhar para a gente, a grande chance é de que sobre dinheiro. O que precisa para eu gerir bem o rebanho? Entender o negócio que eu estou, saber se eu tenho vocação para tocar aquele negócio, saber os recursos que eu tenho, as pessoas que eu tenho, que é o próximo passo, a gente vai falar em pessoas ainda, que é fundamental, e usar isso a favor de quê? De um rebanho que rode dentro dos prazos, onde deixa uma margem maior de valor e onde ele deixa uma receita compatível com o custo daquele projeto. Porque todo mundo gosta de pecuária, quer ver, ó, todo mundo gosta de cria e gosta de ver o bezerro nascer, é a coisa mais linda do mundo, né? E aí o que acontece? A gente às vezes fica enfeitiçado por toda aquela beleza, por gostar daquele negócio, por se encontrar, né, vamos dizer assim, absorvido
questão do nascimento, e bezerro cresce, a gente desmama, e a gente vende aquele animal, e de repente aquela bezerrinha que nasceu vira uma novilha, e essa novilha entra para o rebanho, começa a entregar seus próprios produtos. Então a gente às vezes fica inebriado por isso e a gente coloca dinheiro, investe dinheiro e coloca mais dinheiro. E aí a gente abre mão de questões nossas pessoais, né? Por exemplo, prolabores, por exemplo, muitas das vezes acesso, estrutura para a gente ter um aproveitamento daquela fazenda também, que não seja só o nosso local de trabalho. Então a gente compromete uma série de coisas colocando dinheiro no negócio. E a gente esquece que o negócio ele tem que devolver dinheiro pra gente. Né? Não é crime nenhum o negócio devolver dinheiro pra gente. Pelo contrário, ele deve devolver, a gente deve usufruir desse negócio. Quando eu vejo proprietários falar assim, mas eu quero que o negócio dê dinheiro, eu desejo e nós vamos trabalhar para que esse negócio realmente dê dinheiro para você. Porque você está investindo sua vida, seu esforço dentro de uma propriedade. O mínimo que a gente espera é que esse negócio devolva um dinheiro, que você tenha uma vida digna, que você usufrua, que você tenha experiências através do que você colhe dessa fazenda e possa ainda ter boas ideias para evoluir o potencial produtivo da fazenda, explorar coisas que você não explorou ainda, né? Então, quando a gente está trabalhando com o negócio, a gente tem que olhar para o negócio, esperando que ele dê dinheiro e sabendo que eu invisto olhando o curto, o médio e o longo prazo. Sabendo que ele tem, a partir do momento que eu aportei dinheiro dentro desse negócio, ele talvez não vai me dar dinheiro no curto, mas ele tem que começar a me dar dinheiro no médio e ele tem que realizar uma receita maior no longo prazo. Né? Porque se eu coloquei dinheiro, isso é investimento. Então eu estou colocando dinheiro em algo que tem que acontecer, que tem que girar e tem que pagar esse investimento devolvendo uma receita no médio e longo prazo. A gente olha para um calendário e fala, durante esse ano tem essas e essas ações, tem isso e isso de venda, o preço previsto, se for igual esse ano, é uma receita de x reais, eu tenho isso e isso de despesa grande, o meu custo médio de manutenção da fazenda são esses e esses, e no final, quanto remunerou a mim que trabalhei o ano inteiro dentro dessa fazenda, quanto que remunerou para mim esse negócio. Né? A partir daí, você começa a estipular. Por exemplo, é um projeto que está numa fase de plenitude, então ele atingiu o potencial máximo pensado para ele. Né? Esse projeto, para ele se manter nos próximos anos, dando essa receita, é fácil, é difícil, o que precisa ser feito? Não, é um projeto em crescimento, como é o meu caso. Hoje eu tiro muito pouco do projeto, né? A gente fatura e reinveste, fatura e reinveste. Só que aí eu olho e falo assim, daqui 3, 4, né, 2025, daqui 3 anos, é para ele estar muito perto da estabilidade. Então, por quê? Porque a minha vida também é pautada de tal forma que daqui mais 3 anos ele começa a entrar receita para mim investir em outras coisas pessoais, ou seja, usufruir daquilo que a gente conseguiu construir do negócio. E aí qual que é o grande desafio? É muito diferente do agora, porque a hora que eu estiver lá na plenitude, né, do negócio, muda o cenário. Né, muda. Qual que é a grande questão de um projeto que chega na plenitude? Como chegou na plenitude, a gente acha que conquistou sucesso e ele vai ficar lá para sempre. Então a gente tem que ter uma renovação, a gente tem que olhar técnicas que se somam e tiram um maior faturamento. A gente não pode deixar, por exemplo, degradar aquele projeto, então a gente tem que ter um investimento. A gente vai saber que tem anos que você consegue retirar uma receita maior, tem anos que a gente tem que aportar investimento, né? Por mais que esteja no momento de plenitude. Bom, vocês têm alguma dúvida? Vocês conseguiram compreender? Todo mundo aí já está colhendo sucesso nas fazendas? Todo mundo já... Vocês não me deixem esquecer do calendário anual de ações, é algo que a hora que encerrar a série Gestão de Fazendas, ou Gestão de Rebanho, eu me comprometo a
a dividir com vocês. É até bom que a gente faz junto, que eu tenho que fazer o meu pessoal pro ano que vem. E ter em mente que quem ainda não foi lá, vai lá no feed, olha os posts de posicionamento de projeto, olha os posts de recurso, de processos e começa a enxergar quais possibilidades que existem. Esse é o exercício que eu gostaria que vocês fizessem dentro da série Gestão de Rebanho. Como funciona? Bom, o que muda de uma fazenda de cria para uma recria engorda? Não sei, vocês me mandam no direct, me perguntam no direct. Né? Então, pode cobrar, Mai. O que muda para uma fazenda que está num ciclo de crescimento, numa fase de crescimento e outra que está na maturidade? O que muda para uma fazenda que está numa fase de declínio, de encerramento daquele ciclo dela? Quer ver um exemplo? Se eu pego uma fazenda que está em declínio, que é alguém de idade, que não tem sucessor, que ele quer só manter aquele negócio estável, faturando o que ele está acostumado, essa mesma fazenda é comprada por um novo investidor com potencial de investimento e que pensa naquela fazenda a médio e longo prazo. Vocês já viram isso acontecer? Muda completamente. Em coisa assim de 1, 2 anos se transforma em outra fazenda. A fazenda ela sempre permanece com potencial exponencial de ser explorado, mas quem limita? O fator humano. Então, quando a gente olha para uma fazenda, a gente tem que ser capaz de olhar para ela e enxergar algo muito além do que eu estou vendo. Eu tenho que enxergar o fator exponencial de potencial daquela fazenda. O que dá para fazer aqui? O que é feito aqui hoje é o mais adequado para ela? Essa é a vocação? Ah, não, ela tem vocação, sei lá, para agricultura. Qual que é a vocação do dono? O dono tem estilo de gente que mexeria com agricultura? Não tem estilo de que mexeria com... Ele tem interesse de arrendamento? O que limita ele a arrendar parte dessa área? Né? Olha para a fazenda e fala assim, bom, essa fazenda, se ela explorar uma outra atividade, seja agricultura, em que área a gente colocaria? Qual a renda mensal ou anual que essa área reverter? Né? Eu tenho um rebanho e dentro daquela região existe um potencial de exploração, por exemplo, de produção de genética. Aí eu olho para aquela fazenda e pergunto, esse dono, essa fazenda, tem vocação de recursos e pessoas, entusiasmo daquele dono para explorar o mercado de genética? Ele se inclina a explorar esse mercado? Não tem. Aí, muitas das vezes o que a gente vê, às vezes uma pessoa vai explorar um mercado que não é o forte, que não é orientado para ele. E aí o que acontece? Muitas das vezes se frustra, porque aí ele fala, não dá dinheiro. Porque não tem vocação, não tem equipe, não tem recurso, tudo se torna difícil e todo aquele investimento ainda incide num fluxo de caixa que não bate com as condições da fazenda e a pessoa de repente se vê numa situação o quê? Que ele está financeiramente incapaz de bancar aquele negócio. E aí ele olha e fala, não dá dinheiro. Pergunto a vocês, o negócio não dá dinheiro ou o negócio que foi construído sobre aquela área, com aquela vocação, com aqueles recursos, não era o melhor negócio para aquela situação. Né? Então, esse é a última questão que eu queria considerar. O que eu espero que vocês, ao final da série Gestão de Rebanho, entendam? Como é que se olha um negócio e enxerga o sucesso desse negócio e depois caminha para execução? É diária, gente. Todo dia faz um pouquinho, todo dia faz um pouquinho, todo dia faz um pouquinho. Lá no final dá certo. E esse certo é lucratividade, que você coloca no bolso e que você consegue contemplar, né? Honrar um negócio e usufruir desse negócio com satisfação. Não existe nada melhor do que chegar no final de uma safra, porque todo mundo acha que a pecuária a gente festeja em dezembro, né? A gente festeja Natal e Ano Novo, mas a pecuária a gente festeja em julho, porque o ano pecuário vai de 1º de julho a 30 de junho.
né? Então o meio do ano é que é o grande momento onde a gente festeja o resultado anual da pecuária. E como é bom a gente poder tirar uma viagem de férias e falar, nossa, que bacana, eu tô aqui aproveitando, mas precisa de ver, nunca vi minha fazenda tão linda. E é algo que todo ano é muito bom, né? Você chegar na mesma data e falar, nunca vi minha fazenda tão linda. Nunca vi minha fazenda tão linda. Então, ano a ano, eu vejo ela ainda mais bonita do que eu já tinha visto. E eu achava que ela era mais linda. E ela vai ficando cada vez mais linda. É igual quem começa IETF e não tem estrutura. Às vezes o resultado vai legal, aí fala que a IETF não dá dinheiro, que não é verdade. Isso, né, Mai? E você, enquanto técnica, a gente tem que se preparar para enxergar isso, né? O que a gente... enxergar isso para a pessoa e conseguir mostrar isso para ela de alguma forma, né? Muitas das vezes a gente fala, isso é normal, dentro das condições que você me apresentou, isso é normal. Mas quantas vezes a gente não tem a habilidade de falar assim, olha, eu tenho trabalhado numa fazenda que tem um pouco mais de estrutura, que é assim, que é assado, que trabalha assim, que tem uma equipe assim, e a gente tem alcançado índices de tal. Olha, o seu índice foi aqui, mas talvez se a gente investisse, quanto é que a gente enxerga? Né? Existem pilares que sustentam uma ETF de sucesso. Qual dos pilares que faltou que daria 50% a mais de retorno? Né? A gente sempre começa assim, qual faltou que se tivesse investido ele daria 50% a mais de retorno? Ou perto disso. Por quê? Porque aí eu vou fazer uma sugestão. Olha, a gente precisa trabalhar nisso. Agora é fundamental a gente fazer uma mudança nesse quesito. Porque poderia ter sido pior, mas poderia ter sido muito melhor se tivesse isso. Então a gente tem que vir para esse lugar de humildecer, né, para a gente até apresentar para os outros qual que é o possível caminho. A maioria das pessoas não fazem porque elas não sabem fazer. Né? E a gente é humano, a gente é muito teimoso. Então a gente tem que evoluir nesse quesito. Gente, já vai fechar o horário. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presente comigo. Não perca a série Gestão de Rebanhos. São 12 posts, a gente está no quarto. Então acompanhe a série, fique atento. Amanhã tem post no ar. E a gente vai conversando. Vou abrir caixinhas, respondo vocês. E amanhã eu tô indo abrir minha estação de monta e eu mostro de lá pra vocês o pouco que eu consegui fazer e filmar, porque muitas das vezes eu tô fora de área, mas eu mostro pra vocês. Combinado? Um beijo grande, uma boa noite, um bom restante de semana e a gente vai se falando por aqui.